Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa Luz Sextos. Eu sou a Bia Rodrigues e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as questões de cauda kármica familiar e dessas ascensões, né? Essas coisas que a gente recebe não como talento, não é exatamente um talento, né? Mas são aspirações às quais os pais passam para a gente, né? Pais que passam para os filhos. Então passam ascensões no sentido de aquilo que realmente mexe com você por dentro, o que eles realmente querem de você, o que você deve fazer, né, dentro desse pedido, e traz também, obviamente, a cauda kármica genealógica, né, tanto do pai quanto da mãe. E aí sim estão os problemas que precisam ser resolvidos. Quando a gente fala em matriz, a primeira coisa da matriz é a sua cauda kármica, né? Esse é o primeiro, vamos dizer assim, problema a ser resolvido. Sua cauda kármica. Depois, cauda kármica material. Precisa ser visto. E depois, a cauda kármica genealógica, tanto de pai quanto de mãe. Então, quando a gente fala de karma aqui, essa palavra ela remete a uma missão, tá? Que o karma é basicamente isso. Não é, eu tenho esse karma, que coisa ruim. As pessoas erram muito quando dizem isso, né? Porque na verdade não é um, vamos colocar assim, não é uma, um inferno, que coisa chata, desagradável, é meu karma, é um peso. Não, é uma missão a ser cumprida, ou seja, uma missão a ser trabalhada, melhorada. Então, nós temos que tratar o karma dessa forma. Então, por isso é que quando a gente pega o mapa de matriz, a gente tem que olhar primeiro para as questões kármicas. Porque quando você começa a resolver essas questões kármicas, todo o resto da sua matriz flui melhor. O jeito que você é, o jeito que você se mostra, os seus talentos afloram, né? Não que eles não vão aflorar se você não tiver conhecimento ou não resolver. Não é isso. Mas fica muito mais fácil de viver, entendeu? Então, hoje nós vamos ver aqui as questões kármicas dos antepassados do Keanu Reeves. É um ator famoso de Hollywood. Depois eu vou até trazer um pedaço aqui da biografia dele, mas depois vocês podem procurar e ler melhor sobre a biografia dele na internet, que vocês vão entender melhor tudo que vai aparecer aqui na matriz dele em relação a essa questão familiar dele. Então vamos lá, né? Vamos botar aqui, deixa eu ver aqui o mapa dele, né? Tá aí o mapa de matriz do Keanu Reeves. E a gente vê aqui que ele tem espelhamento, né? E ele tem um espelhamento justamente no pedido, né, desses antepassados dele, ou seja, de pai e mãe, e das questões kármicas, né, que vem da genealogia tanto de mãe quanto de pai. Então existe um espelhamento, é alguma coisa igual para os dois lados, né? Por isso que a gente fala que nada é à toa, né? Nada acontece por acaso nessa vida, tudo tem um porquê. Então os pais vêm fazendo o mesmo pedido e vêm trazendo as mesmas benevolências, né? Quando a gente fala de benevolência, né, a gente está falando aqui dessas dádivas que são pedidas, na verdade são dádivas, né? São pedidos das famílias, né, tanto de pai quanto de mãe, para aquele filho, né, para aquela criança. Então, o que acontece aqui? Nesse pedido materno, tanto no materno quanto no paterno, né, ele tem um 11, que é um código da justiça. Então, é uma pessoa muito sensível, né, não tem essa coisa de tolerar violação dos direitos das pessoas. É amar, proteger os outros, é muito destemido, né? É uma pessoa bastante destemida, aprende a diferenciar, a duras penas às vezes, tá? O que é verdadeiro, o que é falso.
toma os eventos da vida como lição de vida, né? Tira dali as próprias conclusões. Então tem aquele pensamento de quando passa por uma situação tanto boa quanto difícil, tira as próprias conclusões daquilo. Não vamos esquecer que o arcano 11 da justiça é ligado à lei kármica. Então, ou seja, essa pessoa, ela tem realmente aí essa questão das próprias conclusões, né? De aprender com os erros, com os acertos, enfim, né? É uma pessoa que tenta entender, às vezes, as fraquezas dos outros. Isso aí eu estou falando numa forma, né, no arcano positivo, tá? E como a gente conhece um pouquinho da história do Ken Rivers, a gente pode ver que existe um trabalho voltado aí para isso, né? É a situação aqui de não reclamar, sabe? Não reclamar do mundo, não reclamar da vida, não reclamar das pessoas, não se deixar ofender, né? Entender realmente as questões kármicas. Bom, aí logo depois ele tem aqui um arcano 3, que fala das questões do lar, de família, né? Aqui é preciso aprender a gerenciar as pessoas de uma forma geral, né? Tem aqui o talento de organização, de organizar as coisas. Precisa ser generoso, gentil, ajudar outras pessoas. Precisa parar, né, de controlar rigidamente tudo e todos, ou seja, essa coisa do ter controle sobre tudo aquilo que acontece não dá muito certo, né? Se preocupar demais com os outros também não dá muito certo. Tem que ter a medida certa, é a medida da balança da justiça, né? Então, aprender a perdoar, a deixar ir, trabalhar relacionamento com a mãe, e nesse caso dele aqui, né, ele não só tem que aprender a trabalhar essas relações com a mãe, né, de sentimentos, de mágoa, não só com a mãe, mas também com o pai. Você vê que é uma coisa que é igual, né? Então, é perdoar, é realmente perdoar, é harmonizar a vida. Então, maximizar a posição de liderança e encontrar equilíbrio entre controlar e dar liberdade. Ou seja, né, a gente não sabe exatamente a vida íntima dele, né, o passo a passo, mas a gente sabe que o Kenny Rivers é uma pessoa extremamente reservada quando se trata das questões da vida pessoal, da vida sentimental dele, e a gente já vai ver isso aí na cauda kármica. Bom, aí depois a gente tem aqui o arcano 19, que é o arcano do Sol, que fala de um grande potencial criativo, que está aberto ao mundo, que atrai as pessoas, que tem uma alma ampla, né, muita atividade, que deve se dedicar à criatividade, acreditar na própria força, ter amor próprio, aprender a relaxar, não querer colocar sempre a sua opinião, né, para os outros, ou querer que os outros acatem a opinião, de se concentrar nas coisas positivas. Então, se energizar pelo Sol. Esse aqui são os pedidos, né, tanto da linha materna quanto da linha paterna. Agora, as questões, já essas questões kármicas, a gente vê isso acontecendo na vida dele, né, não só na vida dele, mas também na vida dos pais dele, tá? Porque como isso aqui é geracional, pode ser, né, que isso já esteja também na linha geracional dos pais dele, né? Então passou para os pais, passou para ele, e isso, né, é algo que o universo pede para ser resolvido. Então, nessa questão aqui, nós vemos o arcano 6, tanto materno quanto paterno, o arcano 20 e o arcano 14. Então, o que é dito aqui, né? Que são, desculpa, gente, fala de antepassados aqui indecisos, com muita deficiência afetiva, falta de amor próprio, baixa autoestima,
Então, alguém ou alguns deles, né, não entenderam que para ter um relacionamento harmonioso, primeiro a gente, né, tem que amar a si mesmo, para depois amar o outro e se aceitar realmente, se aceitar como você é, né? Então, uma questão de idealizar, né, parceiro, de não ter recebido carinho suficiente, a gente está falando aqui também de procurar em outro lugar, de infidelidade, de busca constante pelo amor. Isso para preencher para preencher um vazio interior, um buraco que fica, né? Então, provavelmente os antepassados eram geralmente frustrados com o relacionamento afetivo, né? E estavam sempre com o coração partido, né? Sempre tristes, né? Com essa questão afetiva. Então, os problemas com família, né? Pessoas que podem ter sido inclusive banidas da família, traição à pátria, traição a algo muito sério, sabe? Aqui fala também de dor emocional, que pode ter levado, né, um deles, ou todos, enfim, né, aos excessos, às vezes até com uma morte causada por vícios de drogas, né, álcool, substâncias tóxicas, enfim, ou até mesmo uma intoxicação alimentar, né? Então a gente está vendo isso aqui na matriz dele, e aí eu te mostro o seguinte, ó. Aqui, quando a gente vai ver a biografia dele, né, a mãe dele, Patrícia, era de Beirute, né, no Líbano. Ele é libanês, mas obviamente foi, né, colocou a nacionalidade dele como canadense, né, mas nasceu em Beirute. Então, como ele foi criado, né, em Toronto, no Canadá, ele se nacionalizou canadense. Então, a gente tem a mãe dele, que era dançarina numa boate em Beirute, e conheceu o pai dele, que tá até aqui, né? O pai dele, Samuel Nolan Reeves Jr. Eles se casaram de uma forma veloz, ou seja, ali, o que acontece quando existe casamentos assim, né, na velocidade da luz? Carência, né? Medo de solidão, às vezes estava envolvido com drogas, enfim, podem ser várias coisas, mas principalmente aqui, né, a gente vê que foi uma coisa impulsiva, né? Foi um casamento de impulso, e eles tiveram o Keno, e eles se separaram logo depois, porque o pai viajou, mantinha ainda contato com o Keno, mas logo depois sumiu, desapareceu no mundo. Então, tipo, como um abandono, né? Aí já surge o primeiro obstáculo dele, né? Sentimental. Então, você ser abandonado pelos pais é uma coisa ruim, que gera sentimentos ruins, né, na criança. A mãe dele, a gente vê que ela casou depois mais 2 vezes, se não me engano. Depois vocês leiam aqui com calma na Wikipédia, porque tá toda ali a biografia dele. Então, quando você vê, né, situações de pessoas que se casam dessa forma veloz, que se separam, casa de novo, aí tem outro filho, aí separa de novo. Então, existe um problema kármico aí, emocional. Deixa eu voltar aqui pra mim. Existe um problema kármico aí, emocional. E que isso é passado para a próxima geração, né? E o Kenan já teve logo essa lambada aí de criança, né? Por ser já abandonado pelo pai. Não foi abandonado pela mãe, ela trabalhou bastante, né, a carreira dela, ela conseguiu desenvolver a carreira dela, mas muitas vezes ele ficava sozinho, ficava com um cuidador, né, para ela poder trabalhar, poder sustentar o filho. Depois ela casou de novo, né, cujo homem é um produtor de Hollywood. O Keno considera ele como seu verdadeiro pai, até, olha só.
né? A carência afetiva, né? Colocou tudo ali. O casamento durou um ano, mas ele considerava o cara como o verdadeiro pai dele. Enfim, todo o imbróglio. Aí a mãe dele teve uma filha, né? A irmã do Kenny, teve essa filha. O casamento durou um ano, acabou, né? Depois ela casou novamente, enfim. É toda uma questão sentimental. A irmã dele sofrendo com leucemia, então ele começa a gerar a vida dele toda, né, com foco na irmã, para poder ajudar a irmã. Então ele faz caridades, abre um centro, né, de câncer. Enfim, tem toda essa preocupação com o outro, ou seja, com a irmã dele e com as outras pessoas que sofrem dessa doença por conta da irmã dele. Então muito, você vê muito a matriz da pessoa nessas questões, né? Obviamente que o começo de carreira dele foi muito difícil, né? Houve, claro, óbvio, né, que ninguém é idiota, até pelos próprios amigos dele, né? Houve um envolvimento aí com drogas e tudo mais, mas não, no caso dele foi mais talvez voltado, né, para o álcool. Então aí a gente tem essa conotação também, essa influência das drogas na vida dele, né? Ele perde o River Phoenix, que era amigaço dele, morre, né, na frente de um clube, de overdose, enfim. Tem toda a história aí, vocês podem procurar, pesquisar, vocês vão ver. Então, gente, essa questão da matriz da vida, né, deixa eu até botar aqui de volta para vocês verem, essa questão aqui da matriz dele, né, mostra todo esse... E isso a gente só tá vendo, né, de relações de karmas ancestrais, tá? Pai e mãe, ou avós, tataravós, enfim, né? Toda essa linha genealógica dele. E a gente vê que esses karmas também são iguais, tanto de pai quanto de mãe. Então, essas duas pessoas, o pai e a mãe dele, precisaram se unir, porque inclusive trazem aqui para ele essa igual, né, de necessidade de cura, de necessidade de ir atrás disso para poder curar essa cauda kármica genealógica, né? Então é uma pessoa que se desenvolveu muito bem. A gente está cansado de saber que Keanu Reeves, ele é um expoente, né, no cinema. Não foi sempre assim, né? Teve muitos fracassos no começo de carreira dele, mas no filme Speed, né, com a Sandra Bullock, ali é que ele começou realmente a despontar. Mas toda esse elan da carreira dele, né, ele jogou muito a vida dele em cima de trabalho, né? Trabalho. Então ele se esforçou demais para realmente fazer acontecer as coisas na vida dele, né? Mas a parte sentimental do Keanu Reeves, a gente sabe muito bem que sempre foi uma coisa muito reservada, sempre foi um homem muito reservado. A gente nunca ouviu falar do Keanu Reeves com cocoré de um monte de mulher ou um homem, né? A gente já sabe que ele teve relacionamentos, né, com homem e tudo mais, mas você vê que na própria biografia dele não vem falando isso, né? Vem falando só do primeiro relacionamento dele, que ele teve um filho, esse filho morreu, logo depois a mulher também morreu. Então isso foi um choque, um trauma para a vida dele. Hoje em dia ele está com uma outra moça, né, uma outra mulher. Enfim, mas esse percurso todo, ele sempre foi muito reservado, né? Ele nunca ficou espalhando a vida sentimental dele aos quatro cantos. Então é tudo muito para ele, né, para o consumo interno. Nunca gostou dessa coisa de holofotes na minha vida, porque eu quero estar sempre em voga. A gente sabe que o Keanu Reeves nunca foi assim, né? Da carreira dele inteira nunca foi assim e continua não sendo, né? Então isso é só para vocês terem uma ideia de como a nossa genealogia é importante na nossa vida, e são coisas que a gente não se dá conta, sabe? A gente não tá nem aí. Cada um que viveu a sua vida já viveu, agora é minha vez. Só que você traz resquícios
dessas pessoas que por causa delas você está aqui. Então, isso vem realmente, essas cobranças, elas vêm para que a gente possa ajudar os nossos antepassados a ter uma vibração melhor aonde quer que eles estejam. E isso ajuda a gente também a sair de determinados embrólios que a gente acaba tendo na nossa vida, né, psicológico, emocional, né, por conta de coisas que a gente precisa resolver. Então, é muito importante isso, a gente saber trabalhar nessas situações, e é para isso que a Matriz da Vida existe. Então, marca a sua consulta para a gente ver a sua matriz, pede o mapa da sua matriz e não esqueça da promoção, tá? Que está rolando ainda, o seu mapa numerológico completo por R$30. E aqui, ó, tem o QR Code para minha página da Amazon, onde eu tenho os e-books, aí é mais para astrólogo, né? Para quem gosta de astrologia. Tem muita coisa lá, dá uma olhadinha depois com calma, tá bom? Então é isso, gente. Super beijo na alma de vocês, até o próximo vídeo.